Olá, Divina! Olá, Divino! Hoje nós estamos aqui para a continuação da leitura do livro Marco Zero, do Dr. Joe Vitale. Eu espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos ler o quarto capítulo. E para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Nina Rosa, sou psicoterapeuta, terapeuta de expansão da consciência e facilitadora dos processos de reprogramação mental. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E vamos seguir aqui. O quarto capítulo, deixa eu ver se é o quarto mesmo, gente, para não... Não, é o terceiro capítulo. Na verdade não é o quarto, é o terceiro. E se chama Morna é Maluca? Todo o sentido do Ho'oponopono moderno é apagar dados de você mesmo. Dr. Joe Vitale. Então aqui a Morna Simeona foi uma sacerdotisa kahuna que modernizou o Ho'oponopono. Só para fazer uma abertura aqui, uma introdução para aqueles que não conhecem a Morna, quem é Morna, né? Morna Simeona foi uma sacerdotisa, uma kahuna da Havaiana que modernizou o processo do Ho'oponopono, ok? E seguindo aqui, Morna Simeona era uma criaturinha esquisita. No início, o Dr. Hugh Lin também achou. Ele saiu dos seminários dela 3 vezes. Mesmo depois de regressar e sentar para ouvir toda a sua conversa sobre demônios, elfos e espírito, ele ainda achou que ela fosse maluca durante 2 anos. Mas algo o manteve com ela e ele se tornou um discípulo leal de sua versão atualizada do Ho'oponopono até a morte dela em 1992. E a Sara tá ali, né, Sarinha? A Sara tá aqui atrás. Em 1976, Morna adaptou a prática tradicional de cura do Ho'oponopono em um grupo para que ele se curasse. Morna era considerada uma kahuna, ou guardiã de segredos, porém não manteve segredo, ministrava aulas e os revelava a qualquer um com alguns dólares. Frequentemente era convidada por enfermeiras para purificar hospitais, mas não ia com balde e vassoura. Ia para afastar espíritos que caminhavam pelos corredores, andavam nos elevadores à noite ou davam descarga nos vasos sanitários conforme sua vontade. Morna foi fazer a cura no hospital para que as enfermeiras tivessem paz. Aparentemente se saiu bem. Enfermeiras de outros hospitais solicitaram o mesmo serviço. Embora Morna fosse hábil no Ho'oponopono tradicional, o método de cura coletivo ou de cura coletiva, seu foco tinha uma abordagem mais interna que ela própria aparentemente criou, apesar de ainda honrar os costumes e crenças havaianos. Sabia que se as pessoas cuidassem de seu mundo interior, seu mundo externo mudaria. Ela criou uma técnica de autoajuda moderna a partir da tradição havaiana. Ela sempre dizia que quando você corta as cordas aka, ou os laços às pessoas e às coisas, fica livre. Ela comparava uma linha telefônica como um aka, ou um elo invisível com outra pessoa. Para ela, quando você passa um tempo com uma pessoa
lugar ou coisa cria uma ligação com aquilo, um elo invisível que fica com ambos. Mesmo quando você deixa aquela pessoa, lugar ou coisa, também permanece com a outra pessoa, lugar ou coisa. Imagine uma teia de aranha ligando você a todos que você tocou e dá para sentir a confusão. Ela chegava a dizer que as antiguidades que você compra e os presentes que recebe ou dá também possuem cordas Aka. Você precisa ser cauteloso e para ela você sempre tem que apagar as ligações. Uma vez pedi ao Dr. Hyolyn que autografasse uma bola de beisebol usada numa apresentação, porque eu queria a energia dele. Tenho uma coleção de objetos que pertenceram ao famoso fisiculturista e astro de cinema Steve Reeves, porque eu queria sua energia. Mas, e quanto às antiguidades que possuo, que não tenho ideia a quem pertenceram ao longo de gerações guardadas, ou ao longo de gerações passadas, tenho que intencionalmente cortar as cordas. Vai, meu bem, o que você quer? Você quer sentar aí? Senta aí. Tenho que intencionalmente cortar as cordas Aka e esses objetos, ou talvez acolha sua programação em minha casa. Morna sentia que tínhamos que romper todas as cordas Aka para sermos livres, para que a divindade possa agir em nós. A Sara está aqui, né, Sarinha? Quando ingressava nos hospitais, sua visão de raio-x conseguia enxergar as almas que ainda perambulavam por ali. Seu Ho'oponopono tinha a ver com purificação kármica. Uma vez que ela libertasse seus laços com esse plano, elas seguiriam adiante. Seu método era fazer uma prece preferida, a prece da purificação. Ela a comparava com o Pai Nosso, mas preferia essa para a limpeza dos elos ou dos cordões ou das cordas Aka. Era sua inspiração fazer as coisas dessa forma. Deu essa prece ao mundo como um presente a ser utilizado livremente. O Dr. Hyolyn e eu ainda a utilizamos. Aqui está. Eu devo admitir que eu já pratiquei e é muito interessante. Eu vou ler aqui e é muito linda também. Espírito superconsciente, por favor, localize a origem dos meus sentimentos, pensamentos de. Aqui você vai preencher, né? Com a sua crença, sentimento, pensamento com relação àquela pessoa, àquela situação, àquele cenário, ok? E seguindo, leve cada um dos níveis, camadas, áreas e aspectos do meu ser até essa origem. Analise-a e revolva de forma perfeita com a verdade de Deus. Atravesse todas as gerações de tempo e eternidade, curando cada incidente e seus agregados com base na origem.
Por favor, faça isso segundo a vontade de Deus, até que eu esteja no presente, preenchido de luz e verdade, a paz e o amor de Deus, o perdão de mim mesmo por minhas percepções incorretas, perdão de cada pessoa, lugar, circunstâncias, acontecimentos que contribuíram para isso, esses sentimentos e pensamentos. E agora vamos continuar aqui com a leitura. Morna disse que deveríamos fazer a prece 4 vezes cada vez que quiséssemos desprender algo. Ela sentia que se você memorizasse a prece, poderia mais facilmente trazê-la à sua consciência, mas que estava tudo bem em apenas lê-la. Uma vez uma médica perguntou a ela se seus sentimentos aborrecidos pela perda de um paciente que falecia ficavam com a alma do paciente. Ela disse sim. Bem pesado, hein? Ela explicou que temos laços com os outros e a emoção os fortalece. Se queremos desprendê-los, precisamos nos desprender. Para nos desprendermos, fazemos o Ho'oponopono, dizendo o texto anterior, que é esse que eu li para você. Segundo Morna, somos computadores. Estamos abarrotados de programas que tiveram pouco a ver com o que recebemos. Nascemos em uma linha de tempo e não começou no nascimento, mas antes dele. Aqui ela está falando, né, das vidas passadas, dos nossos antepassados também, de toda a energia que nós carregamos de vidas passadas e da nossa ancestralidade. Ela acreditava em reencarnação, mas dizia que cada um de nós era único. O que trouxemos conosco para esta vida está muito além do que os olhos podem ver. Nossas mentes foram programadas com dados, em sua maioria já não necessários a nós, e tudo isso impede que o divino nos inspire. Conforme ela ensinou ao Dr. Hyolyn, ele me ensinou. Nosso único propósito é purificar nossas questões, mesmo quando temos um problema com outra pessoa. Isso está em nós, não a outra pessoa. Para muitos leitores de Limite Zero, que foi o livro que antecedeu esse aqui, isso foi um problema. Eles passaram por cima ou entenderam mal. Todo o objetivo do Ho'oponopono moderno é apagar os dados em você mesmo. Morna repetidamente ensinava que a forma de apagar a programação era com sua prece. Repeti-la 4 vezes era o truque. Também dizia que ninguém mais precisa saber a respeito. Ela explicava que tudo de que você precisa é o nome deles. Na verdade, é assim que o Dr. Hyolyn se purifica antes de cada um de nossos seminários Limite Zero. Ele me pedia uma lista de todos os participantes, só queria os seus nomes. Olhava para cada um daqueles nomes e mentalmente apagava quaisquer cordas acas entre ele e aquela pessoa. Interessante, não? Com grande frequência usava a borracha na ponta do lápis e ficava tamborilando em cima de cada nome, enquanto silenciosamente dizia gota de orvalho ou apagar. Duvido que fizesse a prece inteira,
para cada nome, podia segurar a lista e fazia a prece a seu respeito. Gente, tem pernilongo aqui, por isso que eu tô me movimentando aqui. Não canso de enfatizar que todo o sentido de fazer qualquer parte disso é a sua paz interior. Ninguém mais importa, exceto o efeito de que ele ou ela tem em seu bem-estar interior. Se alguém o provocar, purifique e purifique novamente. Na última aparição pública em que Morna foi filmada, alguém perguntou se uma forma de pensamento poderia ser plantada na mente de uma pessoa. Achei uma pergunta fascinante. Desde meu próprio Satori, ou vislumbre de despertar, percebi a comunicação com o divino. Percebi que a comunicação com o divino é uma via de mão dupla. Você pode se purificar para receber inspiração do divino e pode claramente enviar pedidos ao divino. Morna disse: sim, você pode inserir uma forma de pensamento no computador de outra pessoa. Isso me surpreendeu. O Dr. Hyolyn disse: não mexa com outra pessoa, você irá mexer com o karma dela e terá muito a pagar. No entanto, ali estava Morna, a professora do Dr. Hyolyn, dizendo que você pode influenciar outra pessoa. Qual das afirmações era verdadeira? Ambas. Você pode enviar uma mensagem a outra pessoa através de uma intenção com o combustível da emoção, imaginando aquilo sendo direcionado para outra pessoa. Eu torceria para que sua intenção fosse pelo bem e a cura daquela pessoa. Tenho certeza de que Morna também desejaria que fosse assim. Mas isso levanta uma questão. Quem sabe o que é certo para quem quer que seja? Não conheço sua linha de vida. Você não conhece a minha. Às vezes parece óbvio. As pessoas estão sofrendo. Então ajude-as. Mas não vemos o panorama geral. O sofrimento pode levá-las à sua dádiva que não conseguimos prever. Aqui ela está falando, ele está dizendo do aprendizado necessário que cada pessoa talvez precise conforme a sua escolha, o seu livre-arbítrio, né? E aqui ele não está querendo dizer que a pessoa deva sofrer, mas às vezes sofremos por conta das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, e isso nos leva a um caminho, né? E aí, muitas vezes a gente pode enviar boas energias, mas não podemos interferir completamente nesse processo. O enfoque de Morna era na cura. Tenho certeza de que queria que as formas de pensamento fossem de intenção positiva e abertamente admitia a existência de feiticeiros que praticavam magia negra. E confessou que já haviam usado isso nela, tentando feri-la. Muito ruim isso, né? Sabia que havia o poder do bem e do que não era tão bom. Na verdade, os primeiros kahunas do Havaí frequentemente eram feiticeiros que, segundo diziam, faziam rezas para que as pessoas morressem. Tenso, né, pessoal? Isso não é bom. Segundo Julius Scammon Hodgman, em seu livro The Kahuna's Secret of Hawaii, havia mais prática de magia negra do que de magia branca. Havia mais ódio do que amor.
havia mais voodoo do que luz clara. O amor e o perdão do Ho'oponopono moderno não eram vistos. Era uma arte sinistra de manipulação. E ainda bem que o Ho'oponopono moderno veio para mudar isso, né, pessoal? Scott Cunningham, em seu livro Cunningam's Guide to Highwilliam Magic of Spirituality, escreveu que alguns kahunas mandavam espíritos voando para missões destrutivas. Parte disso pode ser compreendida. Os cristãos só apareceram em 1820, quando começaram a converter e civilizar os havaianos, banindo costumes como a forma dança hula. Antes disso, o medo, a superstição e a paranoia dominavam o povo. Eles ficavam aterrorizados com a terra, o escuro e outras coisas. Os deuses do vento e do mar talvez não os ferissem se agissem de forma correta, oferecessem sacrifícios ou continuassem um mago ou um feiticeiro. Achavam qualquer pessoa que pudesse protegê-los como alguém com poderes mágicos. Esses poderes eram geralmente usados para praguejar ou até mesmo matar qualquer ameaça percebida. Isso era o runa inicial, uma arma psíquica. Morna era conhecida como uma das últimas kahunas remanescentes da velha escola, mas ela usava seus poderes para o bem. Isso é muito bom. A diferença era que, por meio dos ensinamentos de Morna, ela focava na cura de você mesmo. Seu bem-estar é o suficiente para influenciar os outros. Olha que lindo. Uma vez entrou em um hospital e se reuniu com o diretor. Explicou que, se era para o hospital ser mais eficiente, precisava curar a si mesmo. Ela ficou junto a ele e leu a prece. Conforme contou, no dia seguinte o hospital melhorou. Olha que maravilhoso. E eu acabei de lembrar agora que eu esqueci de trazer água aqui, então estou com a garganta seca. O fato de influenciar outras pessoas sem lhes dizer nada não é novo. Phineas Parkston Kimber, geralmente considerado o pai do novo pensamento em meados de 1800 e que se tornou a cura nova era e de todos os tipos, dizia. Fato irredutível que a filosofia jamais explicou é que pessoas afetam umas às outras, sem que nenhuma delas tenha consciência disso. Segundo o princípio pelo qual eu curo os enfermos, tais incidentes podem ser considerados e podem ser comprovados acima de qualquer dúvida. O homem é inteiramente ignorante às influências que sobre ele atuam e, ignorando a causa, é constantemente suscetível a seu efeito. Ou seja, ele está falando aqui, né, que muitas vezes as pessoas estão caminhando na vida de forma inconsciente, sendo afetadas por si mesmas, afetando outras pessoas e sendo também afetadas por outras pessoas, que é o que Morna disse também, nos ensinou. Isso também ajuda a explicar como o Dr. Hieu Lin pôde levar sua vibração pacífica a uma ala caótica de pacientes com doenças mentais.
e aquietar as pessoas sem que soubessem disso. Eles relaxaram por conta da sua calma silenciosa. Ele os influenciou sem dizer uma só palavra. Morna acreditava que o mundo imaginado é tão sólido quanto o mundo real. Ela sempre dizia que você não precisa de água como uma ferramenta de limpeza, por exemplo, que você podia imaginar a água. Olha que maravilhoso. A mesma limpeza ocorreria. O Dr. Hieu Lin sempre diz que a água azul solar é uma ferramenta de limpeza feita ao se colocar água comum em uma garrafa azul e deixá-la ao sol por 1 hora. Mas Morna ensinava que tudo o que você precisa é a imagem mental da água azul solar. Tudo acontecia na mente, ou tudo acontece na mente. Uma vez tive uma sessão de purificação com um praticante experiente de Ho'oponopono que ensinava que enviara um e-mail completo com letras maiúsculas em lugares estranhos, dizendo: a meditação começou com a queda de um enorme arco-íris que veio e aterrizou sobre você e tudo, conforme se dissolveu, fracionou as lembranças de suas preocupações físicas. O arco-íris, então, se dissolveu. Esse processo levou vários minutos. No final, foi-lhe dado um biscoito arco-íris. Esse biscoito é uma ferramenta que você utiliza para você utilizar especificamente com sua experiência de peso. Coma ou com frequência, imagine-se comendo biscoitos para emagrecer. A meditação fechou e está feita. Para Morna e outros veteranos do Ho'oponopono, o imaginário era tão real quanto o físico, porém todo o foco está em você e em ninguém mais, você. No primeiro evento Limite Zero realizado em 2006, 2 dos alunos do Dr. Hieu Lin se sentaram no fundo da sala. Era como estátuas de concreto, não diziam nada, não demonstravam qualquer emoção. Ficaram sentados observando em silêncio absoluto e imóvel, exceto por suas roupas ocidentais, que poderiam passar por monges de uma vida passada. Quando lhes perguntei o que estavam fazendo, um deles disse: nosso trabalho. Eu tive a impressão de que estavam ali para ajudar o Dr. Hieu Lin a manter a sala purificada, para que todos pudessem experimentar um contato com a divindade mais depressa. Não acredito que estavam fazendo algo além de se purificarem. O enfoque que tinham do seu próprio bem-estar estava apagando dados em todos nós. Lembre-se, a única intenção é o seu próprio bem-estar. Desse local que o Dr. Hieu Lin chama de zero. Você pode se inspirar a ajudar outra pessoa, mas deixe que isso venha da inspiração, não da intenção do ego. Enquanto isso, continue purificando. Morna sentia que toda vida era sagrada. Ela literalmente encarava assim. Não havia exceções. Ela via objetos inanimados como animados. Ela era o animismo encarnado. Gente, tem pernilongo aqui. Deixa eu me passar esse olhinho aqui, porque eles estão vindo aqui. Desculpa, mas
Pernilongo é muito... E ele tá picando meu braço, gente. Deixa eu continuar aqui, desculpa. Ela é animista, está procurando por quaisquer cordas acas para cortar e permitir a purificação, ou seja, ela encontrava, cortava essas cordas acas até em objetos inanimados, ok? Sempre achei que o Dr. Hieu Lin meio engraçado quando falava com salas e cadeiras. No entanto, a minha coleção de violões cresceu. Notei que cada um deles parecia falar comigo. Músicos sempre dizem que os violões trazem canções com eles. Peguei um violão da Russ and Dalton, e enquanto o segurava, subitamente comecei a cantarolar uma porção de palavras incomuns. Aquilo se manifestou na canção Ghost Train do meu álbum The Healing Song. Porém, note que a canção não existia até que o violão pareceu cantá-la para mim. Agora já não questiono o Dr. Hieu Lin falando com móveis, agora falo com violões. Que legal. Morna ia ainda mais fundo. Você pode purificar a sala, ela disse uma vez, mas e quanto à terra? Ela explicou que toda a terra era sagrada e precisava de cura. Quando as máquinas vieram e a construção começou, a terra foi profanada, a terra também precisa de cura. Enquanto eu escrevia isso, recebi o manuscrito de um livro que Mark Anthony, um advogado da Flórida, que tem a habilidade de ver o mundo invisível. Ele se denominava advogado vidente. Seu livro está repleto de provas de sua própria experiência até a experiência de pesquisadores, provando que há um mundo de seres invisíveis. Morna era frequentemente convidada para ajudar espíritos invisíveis em hospitais a concluírem seus assuntos, perceberem que estavam mortos e prosseguirem em sua evolução. O Dr. Hieu Lin sempre alertava para não se prestar atenção a fantasmas, já que sua atenção os atrairia. Ele sente que seu dever fundamental é cuidar de si mesmo. No entanto, sempre que Morna ou o Dr. Hieu Lin se deparavam com espíritos com assuntos inacabados, eles os purificavam. Como? Repetindo a prece Ho'oponopono. Para ambos, a prece era uma ferramenta de purificação que rompia as cordas Aka e libertava os dados, de modo que todos os envolvidos podiam ser livres. Morna uma vez foi solicitada a purificar Pearl Harbor, pois almas de falecidos habitavam na região. Ela concordou em fazê-lo. Também acreditava que você nunca faz uma purificação em si. A prece é uma aplicação para alívio, explicava ela. O Dr. Hieu Lin chama de petição. Sua purificação é um pedido. Cabe à divindade fazer qualquer coisa. Às vezes uma pessoa tem um débito kármico a pagar e não haverá Ho'oponopono que chegue para ajudar, a menos que o divino mostre que a dívida foi paga. Resumindo, purifique e desapegue.
Purifique e confie. Pratique o Ho'oponopono e tenha fé. Confie no processo. Qualquer outra coisa é exigência do ego e o ego não está no controle. O divino é que está. Tem gente demais nos círculos de cura culpando as pessoas por não serem curadas. Elas dizem que você tem que fazer isso ou aquilo, que é culpa sua se nada acontecer. Infelizmente, esses curadores estão causando mais danos do que benefícios. Segundo o autêntico Ho'oponopono moderno, ninguém deve ser culpado jamais. Você tem problemas por conta dos dados que você trabalha para apagar os dados. Mas se os dados serão apagados ou não, não cabe a você. Na verdade, gerar mais dados, esperar resultado de uma maneira específica. Ou seja, aqui está falando da expectativa, da ansiedade, da dúvida, da falta de fé, ou do querer que as coisas sejam exatamente daquele jeito. Isso é o ego falando. E aqui ele está dizendo que é o divino, né, que está no comando. Então, quando você faz isso, na verdade, gera mais dados, esperar resultados de uma maneira específica, ou seja, você querer que seja exatamente do seu jeito. E aí vai fazer o quê? Vai bloquear o processo, aí você vai precisar fazer o processo novamente. As crenças ou a crença são dados. Por isso que o Dr. Hyu Lin continuamente enfatiza, tanto em público quanto em particular, que ele só está ali para purificar. O resultado cabe à divindade. Então esse seria o nosso papel. O papel de praticar o Ho'oponopono para purificar. E aí o restante é alcançar esse espaço do zero, onde quando você está no zero você silencia, e quando você silencia você está aberto para receber as dádivas, os presentes, a prosperidade, a abundância que a divindade já tem ali para te entregar. Não se admira que haja quem considere Morna esquisita. Ela não podia garantir resultados, podia garantir que faria a purificação, mas os resultados não cabiam a ela. Pense a respeito e purifique. E aqui nós terminamos então a leitura do 3º capítulo do livro Marco Zero, e eu espero que você tenha gostado desse livro aqui maravilhoso. Ele é o 2º livro do Dr. Joe Vitale. O primeiro referente ao Ho'oponopono é o Limite Zero, que provavelmente eu vou ler também para você, tá? Então me diga aí o que você achou, como foi para você a experiência dessa leitura. Você vê que nós tivemos aqui várias dicas, várias ferramentas que foram apresentadas do Ho'oponopono aqui, e eu espero que você goste. Depois deixa aí o seu comentário. Se você gostou, deixa aí o seu coraçãozinho, o seu joinha, o seu gostei. Deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que ele possa ser contribuição na vida de mais pessoas. Me fala de onde você está assistindo para que eu possa mandar um abraço para você e para sua cidade. E se você não é inscrita, se inscreva no meu canal Herança Divina por Nina Rosa e me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Nina Rosa HD. Você é super bem-vinda, super bem-vindo para me acompanhar nas minhas redes sociais. Muita gratidão, abraço de luz, e é um prazer enorme estar aqui com você. Eu espero que você tenha gostado
E a gente se vê então no próximo vídeo, na próxima live, que provavelmente nós teremos lives aí no domingo, vamos ver. Então, tchau. Muita gratidão pela sua presença comigo.